Então a gente vai falar um pouquinho sobre Esther, uma mulher consciente da sua identidade. É uma história muito linda quando a gente fala sobre identidade, falar de Esther. Mas essa noite nós vamos falar dessa mulher que é consciente da sua identidade e a gente vai ver que é um processo. É um processo. Tem mulheres aqui que são mais novas, gatinhas. Tem mulheres que são mais velhas, gatíssimas. Né? Mas todas nós estamos descobrindo muitas coisas sobre nós mesmos. Todas nós estamos descobrindo a nossa identidade, quem nós somos. O que é que Deus quer conosco? Para que nós estamos aqui? Essa identidade, quem eu sou de fato, né? E esse livro de Esther, ele é, não esse livro de Esther, né? Esse aqui foi escrito baseado no livro de Esther, que está na Palavra de Deus, na Bíblia, no Velho Testamento. E é um livro marcante. Às vezes a gente pensa em Esther, você vai falar, mas Esther não é bem um livro para mim, porque assim, Esther casou, eu não sou casada, eu nunca me casei, ou Esther casou e eu não quero ler esse livro não, porque meu casamento não deu muito certo, separei, não estou pensando nisso. E é ao contrário, na verdade o livro de Esther conta a história de uma rainha, conta a história de uma mulher que se casa com um rei, mas na verdade não é um conto de fadas, pelo contrário. Não é um livro que fala, casou, ficou feliz para sempre, foi morar no palácio, não fazia faxina porque tinha umas 3 empregadas, ela só fazia unha. Não é isso. A história de Esther é a história de uma mulher que descobre a identidade dela. É uma mulher que descobre a identidade. E a identidade não é uma coisa que você de fato já nasce sabendo. Você tem que descobrir, por isso que o tema do encontro, mulher, qual é a sua identidade? Essa pergunta, essa provocação que está sendo feita é importante. Quando a gente for pensar sobre identidade e missão, a gente não consegue pensar em missão se a gente não sabe quem a gente é. Ou o que nós estamos fazendo. Porque se eu não souber quem eu sou, eu não consigo saber qual é a minha missão. Eu não consigo estar engajado. E uma das dificuldades que a gente tem em relação a missões é porque ainda para uma grande parte de pessoas, muito embora as pessoas se emocionem com missões, ainda é a missão deles. Eu estou apoiando eles que estão fazendo missões. Não, missões somos nós, todos. Missões não é deles. Porque quando a gente fala, eu tenho que apoiar os missionários, não. Eu tenho que apoiar nós missionários, nós somos missionários. Essa é uma missão de todas nós. Alguns vão, outros ficam, mas todas nós temos que estar engajadas. Porque enquanto as pessoas olharem missões como alguma coisa que outra pessoa faz, é meio que um problema dela. Eu apoio um pouco agora, me emociono, mas depois o negócio a pessoa vai embora, vai lá lidar com as dificuldades dela e eu vou cuidar da minha vida. Mas missões não é isso. Missões é alguma coisa que nos une diariamente, na qual a gente está envolvida o tempo todo. Se você é professora, se você é o que for, você está envolvida em missões o tempo todo. Tá? E eu coloquei essa foto dessas mulheres. Essa é a história de 3 mulheres que eram matemáticas, né? Elas eram mulheres que tinham uma habilidade, uma capacidade cognitiva muito grande e uma lógica matemática muito forte. E essas mulheres foram trabalhar na NASA. E elas foram as mulheres que ajudaram a resolver cálculos importantíssimos que até hoje norteiam uma porção de equações, de coisas que definem os cálculos que eles utilizam para essa área de aerodinâmica e aeroespacial.
E essas mulheres foram trabalhar lá e o filme conta um pouco da luta dessas mulheres, porque eram mulheres, primeiramente porque eram mulheres, e em segundo lugar porque eram mulheres negras. Ninguém achava que essas mulheres iam ter algum lugar ali, ainda mais naquele lugar que, além de ser um lugar de homens, era um lugar de brancos. E o filme conta muito bem essa história. Mas essas mulheres, elas foram descobrindo a identidade delas também. Elas foram trabalhando essa identidade. Então, quando a gente está trabalhando missões, missões não é aquilo que eles fazem lá, é o que todas nós fazemos com eles e com outros. Porque se missões não for uma coisa que nós estamos engajadas, a gente tende a se esquecer. E a gente tende a ser uma coisa muito pontual, parecendo aquela oferta que a gente dá só no dia de Natal. Não, missões é aquilo que nós somos. Nós somos missionárias. Nós somos todos engajados em missões. Precisamos ser. Isso precisa fazer parte de quem nós somos. Missão tem relação com quem somos. Se eu não sei bem quem eu sou, eu não estou preparado para fazer missões em nada. Para ser missionário de forma nenhuma, ou para alcançar e para resolver e para atender a minha missão. Então, primeiro, eu tenho que descobrir qual é a minha identidade, porque senão eu não consigo me engajar naquilo que é a minha missão. Cada uma de nós tem sua própria missão, que está nessa grande missão que é a grande comissão, né? Comissão. Missão tem relação com algo que nós acreditamos. Se eu não acredito, eu não consigo cumprir. Se eu não acredito que trabalhar com mulheres dá resultado, eu não consigo cumprir essa missão, eu não consigo me engajar. Se eu não acreditar que o reino de Deus é justiça, paz e alegria, eu vou emprestar, eu vou passar como é que se diz? Eu vou passar um evangelho manco. Porque eu vou passar um evangelho segundo a minha compreensão, mas porque eu não conheço. Então, eu preciso acreditar nisso, que eu estou engajado, nessa missão que eu quero ter. Tem relação com algo que a gente cumpre. Não é aquilo que a minha parte, mas é aquilo que eu faço parte. Quando vocês resolveram vir para cá, para esse encontro, vocês resolveram fazer parte de alguma coisa, de um todo. Mas é isso, você se engajou, vocês acreditam nisso que a gente está fazendo aqui. Acreditam que reunir mulheres é divertido, reunir mulheres empodera, reunir mulheres é um momento gostoso porque a gente ora junto, porque a gente torce junto, porque a gente se diverte, porque a gente faz amizade e porque a gente se engaja numa coisa que a gente acredita. E isso é muito importante. Então, missões tem a ver com isso. E quando a gente fala de identidade, você não vai descobrir a sua identidade só para ficar feliz com a sua identidade. Você vai descobrir qual é a sua identidade para saber onde é que você vai atuar com essa identidade. Você vai sair daqui descobrindo, eu não sabia que eu era tão calada. Gente, como eu sou filósofa. Eu nunca pensei que eu podia ser tão poeta que nem eu sou. Eu nunca pensei que eu fosse tão gata que nem eu sou. Tanta coisa que você não sabia sobre a sua personalidade, sobre a sua identidade, e agora você sabe, você vai descobrindo, né? Nesse tempo aqui no final de semana, é só para você começar. É só para você botar um pezinho mais fundo naquilo lá. E tem muita coisa que você vai descobrir que não faz parte de você. Não faz parte. Então, tá na hora de você tirar.
Sabe aquelas coisas da mala que você trouxe? Blusa de frio, amarela, vermelha, azul, mais 3 manguinhas para passar por baixo, mais 2 caso tenha feito calor. Então, um dia, se for um jantar de gala, mas se cair molho, dá tempo de eu correr, trocar de vestido, então levo 3. Vai que eu estou na dúvida. Então, vem com aquela malinha pequena. Tudo isso você vai descobrir, não porque você não saiba, mas porque você vai aprofundar para saber essa sua identidade. Mas eu queria colocar para vocês esse versículo. Olha que versículo interessante. Quem pode ler? Pois você seja acabada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Bom, a gente vai descobrir um pouco mais sobre esse texto, mas eu achei esse texto tremendo. Na verdade, quem está falando isso com Esther é o primo dela, que na verdade se tornou meio que um tio, né? Porque era mais velho e adotou Esther como filha. Então, ele era primo, mas era como um tio e cuidava como filha. Então, é uma mistureba, não? A identidade dele era tudo isso. Mas ele fala o seguinte, olha, se você não se engajar nessa missão, tudo bem, porque o socorro de Deus, o socorro para o povo, vai vir de um jeito ou de outro. Deus vai mover alguma outra coisa para poder livrar o povo dele. Então assim, você pode querer ou não querer fazer parte dessa missão, porque o socorro da parte de Deus vai chegar. Mas fica sabendo uma coisa, você vai morrer e a sua família também, porque você está no olho do furacão. Agora, será, Esther, que não foi exatamente para esse momento que você chegou à posição que você está? E às vezes me passa pela cabeça o quanto as pessoas perdem a oportunidade de serem aquilo que elas precisam ser, de fazer aquilo que elas precisam fazer, simplesmente porque elas não estão ligadas naquilo que Deus está fazendo com elas, no momento que elas estão vivendo. Como que eu posso saber, então, qual é a minha missão? Eu não acho que eu tenho que ir para tal lugar, ou eu queria muito ir, mas eu acho que não tenho essa capacidade de fazer isso. Qual é a minha missão? No que eu estou envolvido? Mas o livro que essa mulher escreveu foi um dos livros que marcou muito a minha vida. Um dos livros dela se chama De Mulher para Mulher. E essa mulher é minha amiga querida. Eu sei que quando chegar no céu tem que achar ela, a gente vai gastar um tempão tomando chá. Eternidades, falando um monte de abobrinha. No céu vai ter espaço e tempo para tudo isso que a gente quer fazer. Conversar, falar sobre maquiagem, tudo. Tudo. Vai dar tempo de fazer tudo lá. Mas a Eugenia Price é uma mulher que a missão dela foi, ela tomou essa missão de escritora, era a vocação dela. Ela queria ser escritora e ela se dedicou como escritora, fazendo romances e tal, mas a grande obra, a maior parte do trabalho dela foi de fato escrevendo livros cristãos, e ela escrevia para mulheres. E ela era uma mulher solteira. E nos livros dela, ela fala isso, a minha missão era ser solteira. E ela é uma mulher tão brilhante, ela é uma mulher tão cativante. O livro foi escrito em, sei lá, acho que na década de 60, 1960 e pouco. Mas o livro é bom. Tem umas coisas meio desatualizadas, mas a gente dá um noves fora nisso e lê o livro, que é muito bom. Mas o que é melhor no livro é exatamente essa mulher, gente. Você sabe que é uma mulher que você fala assim, uma mulher completa. Sabe uma mulher feliz, uma mulher radiante, uma mulher consciente de quem ela é, da missão dela. Não é aquela pessoa assim, não queria tanto, mas não vou. Não. Eu li aquele livro e falei, gente, eu li um pouco antes de casar. Falei, gente, agora eu vou casar, mas se eu não fosse casar, eu queria ser que nem essa mulher. Eu queria ser essa mulher.
porque ela é brilhante. Olha o que ela escreveu. Se Cristo vive em nós, controlando a nossa personalidade, ou a nossa identidade, nós vamos deixar marcas gloriosas nas vidas que nós tocamos. Não por causa do nosso caráter, mas por causa do caráter de Deus em nós. E é isso mesmo. Quando a nossa identidade, quando a gente se encontra, quando a gente descobre quem a gente é, quando a gente descobre para que a gente está aqui, quando a gente descobre por que a gente é, quem é, como é, a gente começa então a ter uma vida que tem propósito, é uma vida que tem sabor, é uma vida que tem alegria. E você é assim e você quer que os outros sejam assim também. Então você trabalha para que os outros também sejam assim, pessoas felizes, pessoas plenas, né? Então, quando nós estivermos trabalhando no livro de Esther, nós vamos descobrir essa construção da identidade de Esther, que é um tema riquíssimo, que a gente vai descobrir muita coisa. Vai ser um tempo gostoso da gente estudar a palavra de Deus, um tempo gostoso talvez da gente se encontrar com algumas coisas que a gente não gosta de falar muito, porque nem tudo, quando a gente tenta descobrir qual é a nossa identidade, é gostoso de saber. Às vezes a gente é confrontado com algumas coisas que já é melhor a gente mudar de assunto, mas se a gente não fizer isso, a gente não responde a essa pergunta: qual é a sua identidade? Porque se você não souber qual é a sua identidade, você também não vai conseguir cumprir a sua missão, a missão que Deus deu para você. Isso pode acontecer com mulheres casadas, isso pode acontecer com mulheres solteiras, com mulheres que se divorciaram, com jovens, com mais idosas, mulheres mais baixas, mais magras, algumas que têm mais dinheiro, outras que estão com menos, umas que estão com mais dívida, outras com mais, menos, enfim, isso serve para todas nós. Qual é a sua identidade?